Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista. Doutora Ludmila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer, primeiro, o convite de poder falar de um assunto tão importante para a nossa população, né? Que é o câncer de intestino ou o câncer coloretal. Então, como Juliana bem lembrou, essa é a segunda causa de câncer aqui no Brasil, ficando só atrás do câncer de mama nas mulheres e do câncer de próstata nos homens. E assim como no câncer de mama e no câncer de próstata, a gente tem um rastreio para diminuir essa incidência do câncer, né? Que no Brasil estima-se que são 41 mil novos casos por ano. E entre 2010 e 2019 foram 163 mil mortes relacionadas a esse câncer. Então é um câncer com alta prevalência, que a gente tem como fazer a prevenção através de alguns exames e também tem como fazer o tratamento precoce, reduzindo assim a morbidade e a mortalidade dos pacientes. Pronto, vamos falar sobre isso então. Como é que a gente identifica, né? Quais são os primeiros sintomas? É verdade que, a depender da gravidade, né, desse problema, os sintomas são diferentes? Exatamente, Juliana. Como o intestino é um órgão oco, que tem uma luz, esse câncer vai crescer para dentro do intestino e demora a dar sintomas. Então, inicialmente, o paciente é assintomático, não tem sintoma nenhum. Infelizmente, quando o paciente começa a apresentar os sintomas, o câncer já está num estágio um pouco mais avançado. Os principais sintomas são alteração do ritmo intestinal, a pessoa evacuava com a frequência e isso daí modifica. Pode modificar também a qualidade das fezes, a pessoa pode começar a apresentar diarreia ou obstipação. O sangramento nas fezes, que pode vir através do sangue oculto nas fezes, que a gente vê no exame de laboratório. Pode ter também sangramento misturado às fezes e até o que a gente chama de interorragia, que é o sangramento vivo via retal. E a pessoa pode apresentar anemia, fraqueza, começar a perda de peso. Então é importante a realização de exames preventivos para a detecção precoce da doença, né? Exatamente. Através desses exames preventivos, a gente não faz só a detecção precoce, mas a gente também vai fazer o rastreio, né? E vai diminuir a incidência desse câncer. Quais são esses exames, doutora? Então, o principal exame para fazer o rastreio, a prevenção do câncer é a colonoscopia, tá? Na colonoscopia a gente vai ver o reto e o intestino grosso por dentro, para identificar as alterações que você já denominou aí, os pólipos, tá? O principal objetivo da colonoscopia é achar esses pólipos quando ainda estão pequenos e fazer a remoção deles. Porque se isso não acontecer, esses pólipos podem aumentar de tamanho, podem sofrer alteração na sua constituição e vir a se transformar em um câncer. Agora, já que não tem sintomas, eu posso simplesmente chegar no meu médico e pedir uma colonoscopia do nada, assim? Ou precisa ter um histórico familiar, enfim? Então, esse exame de colonoscopia é um exame que é indicado para toda a população a partir dos 45 anos. Isso é uma informação bem importante, porque a nossa população não sabe disso e, às vezes, nem no meio médico esse exame é indicado. Então, é um exame que deve ser feito a partir dos 45 anos para todo mundo. E as pessoas que apresentarem aqueles sintomas que eu já falei, têm que fazer imediatamente o exame. Não precisa esperar os 45 anos. E aí, relacionado a isso, a gente tem os fatores de risco do câncer de intestino, que são pacientes que a gente vai solicitar o exame um pouco antes disso. Quais são esses fatores de risco? A pessoa que já teve um câncer de intestino tem uma chance maior de ter um câncer de intestino. A pessoa que tem um histórico na família de câncer de intestino. Por exemplo, se você teve a mãe ou o pai teve um câncer que apresentou com os 40 anos, você tem que fazer esse rastreio 10 anos antes do que a pessoa descobriu. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal têm que fazer antes esse rastreio, a partir do 8º ano de doença. E as pessoas que têm algumas doenças hereditárias que têm a propensão maior de desenvolver o câncer, como a síndrome de Lynch e a polipose adenomatosa familiar. Bom, doutora, eu comecei a perder peso. Um exemplo, eu comecei a perder peso, mas não estou fazendo nenhuma reeducação alimentar. Dá para desconfiar que eu estou precisando fazer um exame? Sim. Seria um dos exames indicados para fazer um rastreio dessa causa dessa perda de peso, tá? Seria uma endoscopia, um exame de colonoscopia, fora os exames laboratoriais regulares. Estamos conversando com a doutora Ludmila Veloso, ela que é gastroenterologista
enterologista, e você pode mandar suas perguntas aqui para o nosso chat ao vivo no youtube.com/Rádio Salvador FM. Doutora, quais são os fatores de risco, né, para o câncer de intestino? Certo. O principal fator de risco é a idade. Então, a gente observa que a maioria dos diagnósticos do câncer de intestino é diagnosticado nos pacientes com mais de 50 anos. E a gente vê essa incidência reduzindo a cada tempo. Então, as sociedades, tanto as sociedades brasileiras quanto as estrangeiras responsáveis por esse tema, reduziram já a idade de rastreio para 45, que há 2 anos atrás era até a partir dos 50. Fora isso, como eu já tinha falado antes, a história pessoal de câncer, a história familiar de câncer, as doenças inflamatórias e as síndromes polipoides hereditárias. O diabetes tipo 2 também é um fator de risco importante, tá? E a gente tem os fatores de riscos, esses todos que eu falei antes, a gente não consegue modificar, né? Infelizmente. A alimentação influencia também? Sim, sim. Então, a gente tem alguns fatores de riscos que são os que a gente chama de modificáveis. Aquele em que o paciente pode agir para tentar reduzir o risco, tá? Seria uma alimentação rica em fritura, gordura, carnes vermelhas, embutidos, além de obesidade, sedentarismo, o tabagismo e o etilismo. Então, para a pessoa tentar prevenir, tem que ter um estilo de vida mais saudável, né? Fazer atividade física regular, ter uma alimentação mais saudável, rica em fibras. Isso a gente fala frutas, verduras, saladas. Tentar evitar o etilismo, o tabagismo e ter uma alimentação não tão rica em carnes vermelhas. Isso daí serve para a saúde em geral, para a maioria dos tipos de câncer. Eu lembrei de 2 especialistas que já conversaram comigo, endocrinologista e nutricionista, que deram as mesmas informações. Mas no caso dos sintomas, depois desses recortes que a senhora fez aí dos casos que pode acontecer, mas é verdade que o especialista só deve ou pode ser procurado se os sinais persistirem por mais de um mês? Não, então, tem alguns tipos de sintomas que abrem mais que a gente fica mais na expectativa de ser alguma coisa relacionada ao câncer, tá? Certo. Por exemplo, um sangramento retal. A pessoa vai sangrar pelo intestino, então a causa do sangramento vai estar no intestino. Mesmo se não for um câncer, a gente tem outras doenças que a gente vai diagnosticar também através do exame endoscópico, da colonoscopia. Então, se o paciente tiver um sangramento retal, tem que fazer, de qualquer forma, isso o mais urgente possível. Perfeito. Doutor, os problemas digestivos, né, são cada vez mais uma queixa frequente na população brasileira, né? Aí você tem o refluxo, tem esofagite, azia. Ao que se deve esse aumento tão frequente desses tipos de doenças? Então, Juliana, muito se deve aos nossos hábitos de vida, né? Porque, como se diz, a gente é o que a gente come e o que a gente vive. Então, a pessoa está acostumada a comer muito fast food, a fazer uma alimentação não tão boa, rica em fritura, gordura, refrigerante, e esses tipos de alimentos todos predispõem ao refluxo. Ele faz, esses alimentos causam algumas alterações que aumentam esse refluxo gastroesofágico. Então, mais uma vez, o estilo de vida, a alimentação... O estresse também influencia? O estresse também pode aumentar. O estresse pode aumentar porque a gente acaba produzindo mais ácido pelo estômago e isso vai acabar aumentando os sintomas tanto do refluxo quanto da gastrite. Então é tentar ter uma alimentação mais balanceada, atividade física isso. E tentar não se estressar. Exatamente, difícil hoje em dia, difíceis, né? Mas se a pessoa até hoje na vida dela agiu dessa forma, a partir de agora ela mudar mesmo totalmente a alimentação, vai dar um resultado positivo? Sim, com certeza. Com certeza dá um resultado positivo. Eu tenho vários pacientes que, quando vai na minha primeira consulta, com sintomas de refluxo, eu já faço uma orientação, tanto de alimentação como de hábitos, e não passo a medicação inicialmente, porque primeiro a gente tem que fazer os exames para ver o que está acontecendo realmente. E às vezes o paciente já chega para fazer o exame comigo de endoscopia e já relata uma melhora importante dos sintomas, só com as medidas, só com a mudança de hábitos. Tá.
Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta até pessoal e vou citar aqui meu caso, tá? Ok. Eu tenho alguns problemas também gástricos, né? E eu descobri por um médico que eu precisava fazer uma intervenção cirúrgica, no caso de uma esofagite. Fiquei muito desesperada, fui para outro médico e o médico disse que eu não precisava de intervenção cirúrgica. Dá para, de fato, viver normalmente com medicação, sem precisar de uma intervenção cirúrgica? E por que dois resultados diferentes? Ok, vamos lá, Juliana. Isso daí depende muito de paciente para paciente. A cirurgia de refluxo não é indicada, assim, já de primeira para todos os pacientes, tá? Primeiro a gente tenta fazer uma reeducação alimentar, a gente tenta fazer o tratamento, que a maioria dos pacientes respondem. Principalmente se o paciente não tiver uma alteração anatômica. Qual seria essa alteração anatômica que a gente já abriria mais o olho, assim, para indicar uma cirurgia? Uma hérnia de hiato volumosa, tá? E isso daí a gente também identifica através do exame de endoscopia. Se o paciente está fazendo o tratamento, está seguindo as orientações de alimentação, de hábitos, fez o tratamento corretamente e respondeu, ok, não precisa fazer a cirurgia. Se o paciente, mesmo assim, não respondendo a primeira, a gente tenta aumentar a dose, tenta incrementar o tratamento médico. Para poucos casos, a gente ter que indicar a cirurgia. Porque a cirurgia é mais invasiva, né? Tem um risco de algumas complicações e nem sempre a pessoa que é submetida a cirurgia de refluxo vai ter o seu problema resolvido para sempre. Ou seja, pode ser que o refluxo retorne depois de algum tempo da cirurgia. Então, a gente não costuma indicar essa cirurgia assim muito, tá? A gente segura um pouco para indicar, ver caso a caso de paciente. Por exemplo, se for paciente mais idoso mesmo, a gente não indica, tá? E pelas comorbidades também. E outra coisa que a gente leva em consideração é a idade do paciente. Por exemplo, tem pacientes que fazem tudo direitinho, fica com a medicação, fica sem sintomas. Mas quando suspende a medicação, os sintomas retornam. São aqueles que não conseguem ficar sem medicação, sem ter sintomas, mesmo seguindo as outras orientações de alimentação. Então, nesses pacientes, se a gente vê que é muito jovem e o período de medicação que ele vai ter que fazer é muito longo, às vezes a gente indica por causa disso. Entendi. Eu não fiz, viu? Ok. E aí mudei completamente minha alimentação. Às vezes eu dou umas escorregadas, aí volta a dorzinha, chuta né? o balde, né? Um cafezinho, né? Meu problema, o vício é o café. Ah, sim, então eu tava pensando nessa pergunta. O refluxo depende da bebida que a pessoa toma? Se é café, se é refrigerante, se é vinho? Então, tem alguns alimentos e algumas bebidas que aumentam o refluxo. Alguns deles agem relaxando o esfíncter, que é uma musculatura que tem entre o esôfago e o estômago. Então, como se deixasse aquele esfíncter aberto, propiciando ao retorno. E tem outros que fazem bebidas gaseificadas e bebidas fermentadas, que aumentam mesmo o volume do que tem ali no estômago, propiciando que o alimento retorne. Então, geralmente, as bebidas que fazem essas reações, refrigerante, toda bebida com gás, refrigerante, Sim. Água com gás, as frutas cítricas, então se você tomar um suco de laranja, um suco de limão. Mesmo natural? Mesmo natural. Isso. E as bebidas alcoólicas em gerais. Então, Desculpa. E o café? E o café. Também? E o café é o principal. E é o mais difícil do paciente retirar. Mas lembrar que o café descafeinado pode. Melhorou. Então, ótimo. Lembrar para o nosso ouvinte também que se quiser fazer perguntas para a doutora Ludmila Veloso, gastroenterologista, pode mandar pelo WhatsApp ou pelo chat ao vivo na live do YouTube. Doutora, esse tipo de doenças que a gente acabou de falar, né, que está cada vez mais comum na nossa população, como refluxo, azia, enfim. Isso pode gerar algum tipo de câncer na região? Sim. É mais incomum do que o câncer de intestino, mas pode gerar sim. O que é que acontece? A pessoa que tem um refluxo, ela vai causar uma inflamação, né? Ali na transição entre o esôfago e o estômago. E essa inflamação crônica pode acabar ocasionando a alteração celular naquele local e pode predispor a algumas complicações. Não só o refluxo, pode causar a esofagite, pode causar ulcerações, pode causar até o câncer.
gerar uma displasia celular ali e gerar um câncer também. Então precisa cuidar mesmo, né? Sim, sim. O Vanderlei Gomes está aqui no nosso chat ao vivo da live do YouTube. Olá, bancada, bom dia. Gostaria de saber, a doutora, se dores no reto pode ser câncer de cólon. Olá, bom dia, Vanderlei. Então, pode ser sim, mas não tem como a gente dizer se é ou não. Se sentindo dores no reto, tem que ser submetido a uma consulta com um gastroenterologista ou com um proctologista e ser submetido a um exame que consiga olhar o reto por dentro, que seria a retossigmoidoscopia ou a colonoscopia. Doutora, medicamentos também podem causar alterações? Tipo, eu já ouvi falar, por exemplo, que anti-inflamatórios causam um certo... no próprio estômago, né? Dá essas dificuldades, enfim. Tem medicamentos que possam fazer isso também? Então, os anti-inflamatórios, eles podem causar uma gastrite, pode causar até úlcera no estômago, sangramento, tá? Porque ele age inibindo um fator protetor do estômago. Então, a pessoa que está tomando um anti-inflamatório, se for por um período um pouco mais longo, tem que fazer a proteção gástrica com alguma medicação para tentar evitar essas complicações. Então, sim, né? Anti-inflamatórios. Geralmente, os anti-inflamatórios são medicações que não são indicadas para fazer um uso contínuo ou um uso longo. Geralmente de 3 a 5 dias. Antibióticos também? Antibióticos um pouco menos. O antibiótico tem uma ação mais direta, de uma lesão direta agressiva, alguns tipos, né? Não todos. A Janete escreveu aqui: doutora, minha tia vomitava bastante e tinha ardência no estômago. Tinha um médico que a acompanhava, tomava vários remédios e nada. Quando a tia dela, que é ginecologista, mandou mudar de médico. Aí o outro acabou dando uma outra orientação. Ela disse que também ela tem, o esposo também tem refluxo. Não, aí foi a Mônica, perdão. A Janete disse que ela teve que se internar urgente para fazer a cirurgia no estômago. A gastrite já iria necrosar. Então, ela pode ter confundido um pouco aí nas informações. Provavelmente o que ela teve foi uma úlcera gástrica, tá? Que pode ter perfurado, que é uma indicação de cirurgia de urgência nesse caso, realmente, tá? E aí tinha que procurar quais são os fatores da úlcera. Se estava tomando um anti-inflamatório, é um fator muito importante, muito prevalente, principalmente na nossa população mais idosa, que sente uma dor ali, sente uma dor aqui, acaba tomando anti-inflamatório para reduzir, né, essa dor, mas acaba lesando o estômago. Então, cirurgia de urgência no estômago é só quando tem uma complicação. Alguma úlcera perfurada, alguma úlcera que está sangrando. Tá. Doutor Fernando está perguntando se excesso de ansiedade pode causar refluxo, e eu também te pergunto, existe mesmo a gastrite emocional? Então, a gente tem... Não é que a emoção vai causar uma gastrite diretamente, tá? A gente tem algumas doenças gastrointestinais que a gente chama de funcional. O que é isso? A gente faz o exame e não tem nada alterado no exame. A gente faz uma endoscopia, não vê gastrite, na biópsia tá tudo normal. Só que o paciente tem aqueles sintomas, tá? Então é uma gastrite que a gente chama funcional, que alguns chamam de emocional, tá certo? E o tratamento é feito como se fosse uma gastrite que a gente vê na histologia ou que a gente vê na endoscopia. Então, existe, mas é outro nome. Entendi. É funcional, não é emocional. Funcional, não é emocional. E pode a ansiedade também causar esse Sim, refluxo? sim, com certeza. Pode. A ansiedade, na verdade, pode provocar vários sintomas de outros sistemas também, né? Às vezes a pessoa sente palpitação, as pessoas podem sentir diarreia, pode sentir essa dor no estômago. Então, e hoje em dia está bem comum, principalmente depois do Covid. A gente vê isso muito nos pacientes e o tratamento deve ser acompanhado também com a consulta psicológica, que ajuda também, junto com o tratamento médico. Tipo aquela pessoa que vai fazer um vestibular, um concurso, fica nervoso na sexta-feira, às vezes até deixa de se alimentar, muda completamente a sua rotina, pode sofrer? Sim, com certeza pode. E o David de São Caetano está perguntando: quem fez cirurgia no esôfago tem chance de ter o câncer intestinal? Cirurgia no esôfago com câncer de intestino não tem uma ligação direta, não.
Tá? Ligação direta é o programa. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Ludmila Veloso, ela que é gastroenterologista. Você pode mandar suas perguntas no nosso chat, ao vivo no youtube.com/Rádio Salvador FM. E doutora, falando de câncer, mas falando de curas, né? Quais são as chances de cura do câncer de intestino? Bom, o câncer de intestino, quando o diagnóstico é precoce, na sua fase inicial, ou seja, o paciente não tem metástase e o câncer está restrito só ao intestino, as chances de curas são enormes, as chances. Geralmente o tratamento é com a remoção do câncer, às vezes essa remoção, dependendo do tamanho do câncer, do tipo histológico, do resultado da biópsia do câncer, pode ser feita até pela colonoscopia, tá? Ou um tratamento cirúrgico, que vai retirar a parte do intestino que está afetada pelo câncer. Em alguns casos também, a gente lança a mão da radioterapia e da quimioterapia também para ajudar. Bom, para aquelas pessoas que sentem vários tipos de dores, né, por ter alguns problemas de saúde, a senhora pode descrever como é a dor? Quais são as queixas mais comuns de quem tem o câncer intestinal? Bom, inicialmente, como eu disse, é assintomático. A pessoa não vai ter queixa nenhuma, tá? Os sintomas, pode ter dor abdominal, sim. Pode ter o sangramento retal, a perda de peso. Mas tudo ao mesmo tempo? Não. Depende da localização do câncer no intestino, tá? Depende do tamanho que o câncer tá e dependendo também se ele tem metástases ou não. Tá. Olha, a Lorena Paim está falando aqui mais uma vez, parabéns por esse bate-papo sobre saúde, parabéns Clivale, parabéns à Rádio Salvador por essas informações. E aí ela está perguntando se pólipos intestinais podem virar câncer intestinal. Sim, os pólipos podem virar câncer, tá? O principal objetivo que a gente tem pela colonoscopia é encontrar esses pólipos e fazer a retirada deles. Que o pólipo já é alguma alteração que a mucosa do intestino tem ali. A mucosa vai ter um crescimento anormal e vai mudar o tipo celular. Então, a gente, quando faz a colonoscopia, identifica esses pólipos, faz a retirada. Senão, esses pólipos vão aumentar de tamanho, vão mudar o tipo celular e podem virar câncer. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é lógico. Mas essa transformação em câncer pode ocorrer geralmente de 4 a 6 anos. Então, todo pólipo que a gente vê na colonoscopia a gente tem que retirar, prevenindo assim o câncer de intestino. Mensagem aqui no chat ao vivo da Janete. Obrigado, doutora, parabéns pela entrevista, muito esclarecedora. E o Fernando também mandou mensagem. Quando sentia azia, bebia água com limão e resolvia mesmo. Esses tratamentos domésticos são apenas uma coisa que se pode fazer, mas ou resolve mesmo, se a pessoa fizer constantemente? Então, o limão é o meu maior inimigo, vamos dizer assim. Porque isso daí é super difundido. Todo mundo acha que limão melhora a azia. Tem pessoas que dizem que bebem o limão, exato, né, o suco do toma limão todos em os jejum dias. todo dia. E aí melhora. O que é que então, estômago e limão não combinam. Não combina. É uma fruta cítrica, tá entre as orientações de reduzir, né, a ingesta. O limão faz um efeito ali imediato, melhora imediatamente, mas depois a produção de ácido vai voltar a aumentar. Não é tratamento, tá? O tratamento geralmente da gastrite, do refluxo, a gente reduz a produção de ácido pelo estômago. É definitivo? Definitivo não, também. A gente reduz essa... Mas não é paliativo? O limão eu não indico em momento nenhum. Nenhuma. Em momento nenhum. É isso, estômago e... Inclusive tem muitos pacientes que eu oriento, faz a suspensão do limão... E aí então, depois refere, né? melhorou. Pronto, entendi. Ou então às vezes o paciente toma o limão e a medicação e acha que melhorou por causa do limão. Do limão. Acontece muito. O limão é mais conhecido. A cunhada da Janete toma sempre, o Fernando está agradecendo também a mim e a Juliana Nobre, não é? Então, a gente tá, aliás, o Jefferson Joy. Bom dia, uma oplasia retal, falei certo? Não. Não? Mas é porque ele escreveu assim, já é um câncer avançado? Eu não entendi o que ele quis dizer. Se uma oplasia retal é um câncer avançado. Oplasia. Não sei. Manda aí de novo. Manda aí de novo, Jefferson. Seria aplasia retal? Também neoplasia não. retal? Pode ser neoplasia, né? A neoplasia já é um câncer maligno. Neoplasia retal, acho. Neoplasia, exatamente. Neoplasia. Sim. Então, a neoplasia já é um câncer, isso. Muito bem.
Doutora Ludmila, nosso tempo acabou, infelizmente. Foi muito bacana a entrevista e obrigada por essas informações. Obrigada a vocês, obrigada a Juliana, a Marcela, a todos os ouvintes. Eu que agradeço poder esclarecer um pouco sobre um tema que é tão importante para a nossa população. Você tem Instagram, divulga algumas informações na rede social? Não, então, né? O Instagram, vocês podem entrar no Instagram da Clivale Mais, que a gente sempre está dando informações de saúde, de prevenção e até de tratamento de algumas doenças. Bacana, bacana. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Até. Ligação Direta Entrevista. Ligação Direta Entrevista.